tecnologia está em todo lugar, né? Se você pega um lápis, já é uma tecnologia, né? O quadro com giz é uma tecnologia. Mas a tecnologia digital, o professor que tentar lutar contra isso está dando murro em ponta de faca. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é Microsoft na educação. Muito bem, bem-vindo a mais um podcast Papo de Educador. E, poxa, hoje eu tô muito feliz de trazer para vocês uma convidada que há bastante tempo a gente está tentando acertar essa gravação, a gente está conversando, eu tenho acompanhado o trabalho dela. É uma professora bastante inspiradora, uma professora bastante antenada. Então, com muita alegria, eu queria apresentar para vocês a professora Andréa Barreto. Ela é professora de Ciências da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Vocês vão perceber pelo sotaque. Inclusive, os cariocas, eles estão dominando aqui o podcast já, né? Os cariocas e os gaúchos, eles estão dominando o Papo de Educador. E a Andréa, ela é Trainee Master Microsoft Innovation Education e ela está aqui para conversar com a gente, para falar com a gente sobre os produtos da Microsoft na educação. Então, bem-vinda pela primeira vez ao podcast Papo de Educador, Andréa. Obrigada pelo convite. Foi difícil, né, a gente se acertar, mas eu estou esperando falar disso porque é uma função que eu tenho do coração. Eu gosto muito do que eu faço com a Microsoft, é muito bom. E é bacana porque a professora Andréa, com certeza vocês já vão ouvir ela algumas vezes aqui, é aquelas professoras que tem muita coisa para falar sobre muitos temas diferentes, então se preparem e se acostumem com a voz dela, que com certeza vocês vão ver ela novamente aqui falando sobre outros temas, tá? Andréa, então para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né? O que aconteceu até você se tornar uma Trainee Master da Microsoft? Bom, eu sou professora de ciências, né, na rede municipal, eu tenho 21 anos de sala de aula e eu sempre fui chegada a essa parte mais tecnológica, né? E tudo que eu aprendi foi meio no acerto e no erro. Eu nunca fiz muito curso, nem nada disso, até porque eu não tenho paciência, eu gosto de cutucar as coisas e ver no que dá. Aí uma vez eu olhando no antigo Orkut, olha, estou me entregando. No antigo Orkut lá, eu vi que meus alunos tinham blogs. Eu nem sabia o que era blog, enfim, eu fui catucar o blog dos alunos e percebi que aquilo dava para fazer na educação. E resolvi fazer um blog educativo, eu tenho até hoje. E aí eu fui passeando por esse mundo e fui convidada pela Secretaria de Educação, na época pela secretária Cláudia Costin, para fazer parte da Secretaria Municipal do Rio, para fazer parte da equipe central da Secretaria de Educação. E de repente eu estava me envolvida com formação de professores. Na Secretaria Municipal de Educação a gente tem gratuitamente um pacote da Microsoft. É o pacote Office 365, depois eu falo um pouquinho melhor, que dá um monte de ferramentas, é muita ferramenta pra gente. E eu acabei me interessando, fazendo cursos para saber como usar e formando professores. Foi aí que eu caí na Microsoft. Eu caí por esse trajeto meio que tortuoso, meio que sem querer, mas foi por aí. Percebi o quanto de função a gente pode ter com aqueles pacotes que a gente tem na Microsoft. O que é interessante, eu acho, André, é falar, porque é o seguinte, explicando para você que está nos ouvindo, que está tentando entender por que a gente está falando de Microsoft Educação, é que você que está acostumado a ouvir o podcast Papo de Educador e você ainda que não ouviu e que está fazendo agora a maratona do podcast Papo de Educador, um abraço a todos vocês que estão maratonando. Maratonando, para quem não está habituado com o tema, é quando você começa a ouvir um episódio do podcast, seja um episódio qualquer, e acha interessante esse episódio e depois resolve começar a assistir
assistir lá desde o início, desde o nosso episódio 1, e vai assistindo, ouvindo episódio por episódio, vendo a nossa evolução, a nossa transformação, a melhora nos equipamentos. Isso é bastante legal, né, André? E vendo como a nossa voz se transforma, a dinâmica do programa também se transforma. E se você já fez a maratona, né, ou se já nos ouve há bastante tempo, você sabe que nós já falamos aqui um pouquinho sobre os produtos Google para educação, Google for Education. Já haviam diversos Google Innovators, inclusive a própria professora Andréa foi uma indicação de um dos nossos amigos do Google Innovators, que é o Doug Alvoraçado, que já esteve com a gente aí 2 ou 3 vezes. E nós falamos quais são os produtos que a Google oferece para suportar a educação. Então são vários produtos para diversas coisas, como usar isso na sala de aula. E a intenção aqui do nosso Papo de Educador é mostrar para você que está aí batalhando na sala de aula todos os dias, que as grandes empresas, né, de tecnologia, elas têm produtos específicos para a sala de aula. E a Microsoft, ela não é diferente disso, ela também tem os produtos. Então a gente tem aí essa alegria de receber a Andréa para explicar para a gente o que a Microsoft ela faz em relação à educação, como que o professor pode trabalhar com os produtos da Microsoft. E a gente costuma falar, eu não sei se você tem essa impressão, André, talvez não, porque você está muito mais envolvido na Microsoft, mas quando a gente fala de educação, eu ouço falar muito sobre Google. Talvez porque a minha bolha seja muito do Google, né? A minha bolha pessoal, meus contatos, mas eu ouço falar muito pouco sobre a educação. Em relação a market share, eu não sei se isso é uma pergunta sensível, mas você tem noção assim de quanto são usados Microsoft, quanto é usado Google, ou se é meio bobo isso, se pode combinar tudo? Eu acho que a Google, nada contra a Google, o Doug, que é nosso parceiro também, é professor do município, ele tem uma grande atuação usando os produtos da Google, mas eu acho que a Google é mais vista, né, por vários motivos. Eu acho que eles são mais capilarizada a Google do que a Microsoft. Só que a Microsoft tem uma grande capilaridade também. Só para você pensar, o pacote Microsoft Word, Excel e PowerPoint são os mais usados, né? Quando a gente pensa assim, usa um editor de texto. A média vai usar o Word, né? A gente pensa logo no Word. Entregue para mim uma apresentação de slide, né? Já vira assim, entregue para mim um PowerPoint. Não importa de onde você está fazendo, é um PowerPoint. Então, a Microsoft é muito usada. E a Microsoft está na mão de todos os professores da rede municipal do Rio de Janeiro, via o nosso e-mail, que é o e-mail Microsoft. Então, o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro é a maior rede de educação da América Latina, a maior rede pública de educação da América Latina. Só por aí você vê como tem Microsoft. Só que existe isso e existe uma visibilidade maior da Google. Por que existe, eu não sei. A minha visão, na minha bolha, o maior uso é da Microsoft, mas aí é o meu lado, né, que eu vejo. Mas você sabe que você apresentando esse argumento, eu acho que você tem total razão, porque, poxa vida, como que é legal, essa discussão pra gente, ela nos ajuda a enxergar coisas que às vezes estão na nossa cara. Realmente, é uma metonímia, né, quando você fala assim, vamos entregar uma apresentação, fala assim, me entrega o PowerPoint, ou então às vezes o professor mesmo fala, tem que fazer um PowerPoint sobre tal coisa, a gente não fala em slides, né, quando a gente vai falar sobre um programa editor de texto, nós falamos um Word. Quando a gente vai falar de planilha, a gente fala um Excel. Porque isso é tão presente na nossa vida que a gente substitui palavras pelas marcas. É uma figura de linguagem, a gente chama metonímia. Quando você fala, ao invés de falar palha de aço, você fala Bombril. Ao invés de falar um refrigerante de cola, você fala Coca-Cola, né? Isso. E a mesma maneira a gente usa isso realmente na Microsoft. E sem falar nos computadores. Existe uma iniciativa pública de usar Linux, mas não tem como discutir. Inclusive, André, eu sou um especialista em Unix, tá? A minha formação inicial é uma formação técnica, eu trabalhei com projetos internacionais na área de software livre, mas hoje o meu computador é um Windows, né? Que é um produto Microsoft. Realmente eu não tinha pensado nisso, sabe o que você está falando? Está me abrindo a minha visão para isso. O município do Rio de Janeiro tentou botar algum tempo atrás Linux em todas as máquinas com os produtos abertos, né? Que eu acho muito bom. Se fosse no mundo ideal, mas como as pessoas dizem ideal, é marca de palmito, né? Não existe o mundo ideal. Se fosse no mundo ideal, a gente teria
tudo livre, né? Mas não ficou bem, não se adaptou ao professor, porque o professor já estava adaptado ao Word, já estava adaptado ao Excel, ao PowerPoint. Então, a própria Microsoft liberou para a gente esses pacotes, né? Cada professor tem no pacote, o professor do município, tem no pacote dele os produtos da Microsoft para baixar gratuitamente. Então, é de interesse deles, obviamente, porque tem muito professor usando, o uso está sendo... A gente diz que a gente pilota, né? Porque você bota um programa para rodar com muita gente na mão e aí começa a dar problemas, né? Nenhum programa não dá problemas, todos dão problema. E aí a gente começa a reportar para eles, isso não está funcionando, isso vai funcionar assim. Enfim, a gente precisa entender que o produto está lá na mão da gente para ser usado. E para ser usado por alguma função que a Microsoft pensou e às vezes nem eles imaginam como a gente vai usar, né? Eu tenho vários exemplos na minha cabeça de que eles pensaram de um jeito, o professor vai lá e usa de outro jeito completamente diferente e o técnico fica louco, diz assim, eu não pensei nisso. Então, a gente tem esses produtos da Microsoft e da Google também, que eu conheço eles todos, que a gente pode usar em sala de aula e é isso, a gente tem... As pessoas falam assim, eu vou te entregar uma planilha. Aí você abre, a planilha não é uma planilha, é uma tabela, né, que foi feita lá no Word e é uma planilha. Então, é isso mesmo, as pessoas usam como sinônimo uma coisa ou outra, né? Eu acho que a Microsoft, ela atingiu um nível, acho que é tão elevado assim de presença na nossa vida, que ela começou a se tornar transparente. Não sei se você concorda com isso, né? A gente não para pensar que a gente está usando o produto da Microsoft todos os dias, diariamente, o tempo todo. Por mais que eu seja um especialista em Linux, eu sou super fluente no Linux, mas, querendo ou não, eu percebi que em determinado momento na minha vida, na minha vida corporativa, eu passava mais tempo emulando os softwares da Microsoft no Linux do que realmente usando softwares livres, porque o meu cotidiano me obrigou a fazer isso, né? Isso. Então eu falei, não, chega. Então eu, ao invés de ficar emulando, para quem é da área de software livre, tá entendendo o que eu tô falando. Uhum. Então eu passei tanto tempo emulando que eu falei, não, chega, então eu vou pro Windows. E uma coisa que é legal, que acho que pouca gente fala, daqui a pouco eu quero mais falar um pouquinho sobre a sua formação, sobre a sua certificação, na verdade, mas é que eu já uso o Windows há muito tempo e nós sabemos que existe um custo para que o Windows ele não é de graça, né? Nada é de graça hoje em dia. Não existe almoço grátis, né? Se é de graça, alguém está pagando por isso. Mas a questão é, o Windows ele não é gratuito. No entanto, para a educação, você tem várias possibilidades de usar isso gratuitamente, né? Você consegue falar um pouquinho sobre isso pra gente? Por exemplo, eu sou professor do Instituto Federal e lá ele tem um programa com a Microsoft, que é a Microsoft Imagine, e a gente tem a licença do Windows gratuita. Então já fazem muitos anos que eu não preciso comprar o Windows e eu tenho o Windows original no meu computador. Você pode falar um pouquinho sobre essas parcerias que a Microsoft faz com a área de educação? A Microsoft procura entregar para a área de educação pública os produtos dela gratuitamente. Essa contrapartida, como você diz, não tem almoço grátis. A gente tem que dar uma contrapartida, que é usar e fazer mostrar para eles aonde você está usando, o que você está fazendo, conversar com eles. Então, de vez em quando, a gente tem papos com eles pelo Skype ou por telefone, às vezes mesmo, pelo WhatsApp da vida. E a gente conversa o que o professor está olhando e o que está vendo. E eles vão melhorando o produto deles conforme a visão do professor. Porque o que as grandes, não é só a Microsoft, nem a Google, enfim, o que as grandes empresas estão vendo é que se não investir numa educação pública de qualidade, a gente está ferrado como país, né? Então a gente tem que investir como uma educação pública de qualidade, porque a mão de obra deles vem da educação pública. Então, se você não entregar um sujeito que saiba ler, escrever e pensar por si próprio, não interessa. Então, eles estão fazendo esse investimento muito grande, muito também por causa disso, porque a educação pública é o interesse deles, né? Então, a fundação deles, da Microsoft Education, entrega. É só entrar em contato com eles.
uma pergunta, assim, bastante essencial, é algo que a gente discute bastante aqui no podcast, e eu queria fazer o back to basic aqui, e fazer uma pergunta para você. Na sua opinião, a gente consegue desassociar a tecnologia da educação? Não existe mais isso, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa na tecnologia digital, essa que a gente usa, enfim, mas a tecnologia está em todo lugar, né? Se você pega um lápis, já é uma tecnologia, né? O quadro com giz é uma tecnologia. Mas a tecnologia digital, a gente não consegue mais. O professor que tentar lutar contra isso está dando murro em ponta de faca. Nossos alunos, né? Por mais carentes que eles sejam, eles têm pelo menos um celular na mão deles com uma ligação para a internet. Então, a informação já está na mão dele. Então, a gente não tem mais o que lutar contra. O que a gente tem que trazer é isso para dentro de sala de aula. O jeito de trazer é que a gente tem que discutir. Como se traz? O que é interessante colocar? Como se pensa em educação nesse mundo digital, né? Tem uma discussão enorme. Vamos fazer laboratórios de informática nas escolas. Eu não acredito mais em laboratório. A internet, a boa internet, com uma ligação boa de internet, por isso eu luto muito, tem que estar dentro da sala de aula, na mão do professor e na mão do aluno. E aí formar junto esse professor para usar a internet, para usar os recursos que ele tem à disposição. Porque as pessoas caem na furada de dizer assim, o nosso aluno já sabe. Ele não sabe. Ele sabe usar alguns recursos, mas ele não sabe usar para a forma de aprender, né? Como é que se aprende com os recursos, né? Então a gente tem que parar e pensar. Esse aluno, ele vai ser o cidadão do futuro, então ele não pode mais cair em fake news, ele não pode mais repassar fake news. É isso que a gente tem que estar antenado. Mais do que ensinar, na minha área, eu sou de ciências, mais do que ensinar a função da mitocôndria. A função da mitocôndria está no YouTube. Mas como é que eu acho no YouTube a função da mitocôndria correta? O que eu faço para achar? Então é isso que a gente tem que pensar, mais do que tudo. Você sabe que você falou uma coisa que eu começo a ouvir falar bastante e é estranho porque, deixa eu tentar falar de maneiras não polêmicas, só fazer um disclaimer aqui, André, que assim, o Papo de Educador, ele é um lugar, para você que está nos ouvindo, estou contando uma conversinha aqui com você, André, e com todo mundo que está nos ouvindo agora, eu gostaria que você prestasse muita atenção, você que está nos ouvindo em relação ao que eu vou falar agora. O Papo de Educador, ele é um lugar seguro para você expressar suas ideias e as suas opiniões, mesmo que ela seja polêmica ou mesmo que ela esteja no contrassenso. Uma coisa que não existe na educação é um consenso. São poucas as coisas, assim, não vou falar que não existe, mas são muito poucas as coisas onde há consenso. Normalmente a educação, ela é o lugar onde as coisas são colocadas em xeque, onde as coisas elas são discutidas, elas são refutadas, elas são colocadas em dúvida. Então, eu acho que esse é um papel educativo da educação. Então, nem tudo que a gente vai falar aqui, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, você vai concordar, né? E eu acho que bom que isso acontece, né? E que bom ainda, André, quando essa pessoa que discorda, ela nos envia um e-mail falando, olha, eu discordo disso que você falou por causa disso, outro. Então, manda áudio, manda vídeo. A gente recebeu já alguns vídeos, assim, de pessoas expressando suas opiniões, explicando por quê. E eu achei super legal, porque às vezes, e não é raro, quando essas pessoas que mandam suas opiniões são convidadas a vir aqui no podcast e falar o que elas acham. E isso é muito rico, isso nos ajuda a ser quem nós somos, né? Que é uma metamorfose ambulante, né? Que são sempre nos inventando e reinventando. E então eu queria deixar claro que às vezes o que a gente fala, às vezes você discorda, então isso é totalmente natural. Então liga o filtro mental, né? Concorde, se você concordar, quiser, discorde, fale com a gente porque você discorda, porque você concorda, e assim a gente consegue acrescentar e fazer algo a mais. E algo que eu tenho ouvido que inicialmente me pareceu estranho, mas eu acho que tem bastante verdade, é que os laboratórios makers, eles são os novos laboratórios de informática, né? Ou seja, eles estão chegando com o status que o laboratório de informática chegou. No entanto, é meio complicado porque eu tenho a impressão, e aí que é por que eu fiz esse disclaimer, eu tive a impressão que o laboratório de informática meio que não pegou nas escolas. É meio absurdo falar isso, porque é muito difícil você ver uma escola, aqui, por onde eu moro, tá? Tô falando da minha realidade, onde eu vivo, é muito difícil você chegar numa escola que não tem um laboratório de informática. Mas parece, André, eu não sei se você tem essa impressão, que os laboratórios de informática sempre foram subutilizados.
né? Acho que são poucas os exemplos de escolas, visto o universo de escolar que nós temos no Brasil, que realmente utilizaram o laboratório de informática na sua potencialidade, né? Na sua total exponência. E me parece que ele já está meio demodé, né? Parece que não é que ele não está mais na moda, talvez esteja me expressando mal, mas talvez hoje a tecnologia ela está na mão, ou melhor, no bolso do aluno. Né? Então não faz mais tanto sentido você levar o cara para um computador, se na maior parte do dia ele vai trabalhar não talvez com o computador, mas com um dispositivo móvel. Não é? O que você acha sobre isso, André? Vamos por partes, que nem esquartejador. A gente foi... o professor, e aí eu me coloco nesse papel direitinho, porque nós não fomos formados para esse aluno. Ponto final. Nós fomos formados por uma escola, uma atrás do outro, feito gafanhoto. O aluno tem que ouvir, aceitar o que você falou, calar a boca, anotar e repetir linha por linha o que você falou numa prova. Foi isso, né? Eu posso estar sendo caricatural agora, mas se você espremer, se o professor que está me ouvindo espremer, é isso. Nós fomos formados para esse tipo de aluno. Só que esse tipo de aluno não existe mais, ponto final. Ele vai levantar a mão e vai... Eu tive um aluno, só para ilustrar isso, eu tive um aluno no 6º ano. 6º ano, para quem não tem filho ou não é professor, é mais ou menos 11 anos, 12 anos. Esse menino tinha 10 anos, tá? Ele me perguntava assim, o que você vai falar da próxima aula? Aí eu falava, tal coisa. Aí eu percebi que ele estudava, ele buscava o assunto antes para me fazer pergunta. E ele fazia as perguntas mais cabeludas do mundo. Ele levantava a mão e eu dizia, bem, lá vem ele, lá vem as perguntas. E eu dizia, pô, uma hora eu vou ter que falar, eu não sei. Eu falava, olha, agora eu não sei, a gente vai ter que buscar. É esse aluno, tá? Esse aluno que a gente tem na mão, é o aluno que quer participar, ele quer ser protagonista do aprendizado dele. Não adianta a gente dizer que não. Não adianta a gente fechar o olho, não adianta a gente brigar. É esse aluno. Então, tem que formar o professor para esse aluno. Nenhum laboratório, nada vai dar certo, vai colar, como se diz no jargão, se o professor não estiver bem formado. Não adianta. Verdade. Né? Se você botar um laboratório com internet ultra mega poderosa, os melhores computadores, uma impressora 3D e botar um professor que não saiba usar, ele vai voltar para a área de segurança dele. É claro, é humano, né? Você tem, não sei se você já deu aula, mas você tem 40 criaturas lá, né, na tua frente, adolescente no meu caso. Se você deixar, vira bagunça e não pode virar bagunça. Educação requer disciplina, né? Você tem que ter uma disciplina ali até para dar certo na história. E se você professor estiver num lugar que você não se sente bem, você não vai ter disciplina, aí ferrou a vida. Então, o professor vai voltar para sua sala de aula, né? Vai ficar lá bonitinho, um atrás do outro, feito gafanhoto, e vai dar sua aula. Se você não formar bem esse professor, não adianta. É por isso que eu digo, não adianta uma internet boa, um laboratório make, tudo que você possa imaginar, se não tiver a formação do professor atrás. E aí as pessoas me perguntam assim, mas e esse professor que já está em sala de aula, já está aí? Tem que ter uma formação continuada. E as universidades têm que... Eu falo isso com muita tranquilidade, que eu sou casada com um professor universitário, eu vivo esse mundo universitário, então posso falar de cadeira. A universidade tem que pisar no chão da escola. Ela está formando um professor que não existe mais. A universidade dá filosofia da educação, história da educação e não dá a prática. Se você fosse formar um médico como você forma professor hoje em dia, você não iria ao médico. Porque o médico, desde o primeiro período ou segundo período, ele já está no hospital. O professor, ele assiste uma aula no último período dele. Então, ele não dá aula, né? Ele é jogado para a sala de aula, de repente. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não sei se aconteceu com a maioria das pessoas, mas aconteceu comigo e com a maioria das pessoas que eu conheço. Você chega na escola, a diretora diz, a tua turma é essa, diz a sala e boa sorte. Você não tem... pela primeira vez você é jogado no campo para marcar o gol.
você não tem uma tutoria, você não tem uma mentoria, você não tem alguém que te ajude a dar aula antes de você encarar uma turma. Então, tem que formar bem o professor. Aí, as coisas pegam. E o celular ou qualquer mobile, ele tem que ser usado em sala de aula. Aí a gente esbarra em algumas leis fantásticas. Por exemplo, existe uma lei no município do Rio de Janeiro que é proibido usar o celular em sala de aula. Ponto. A lei te proíbe. Você vai contra a lei, você vai lá e diz assim, que se dane a lei, eu quero meu aluno, eu uso o celular. Isso que eu faço, mas eu não posso pedir a todo professor que faça. Então você tem que mudar a lei. É proibido usar o celular em sala de aula, exceto para fins pedagógicos. Aí sim, você vai usar o celular em sala de aula, não para o menino atender a mãe, porque acontece isso, a mãe liga pro garoto, isso em escola pública, tá, que eu tô falando. Uhum. A mãe liga pro garoto no meio da aula. Não para atender a mãe, mas para buscar alguma coisa, para fazer um trabalho em grupo, para gravar um vídeo curto sobre alguma coisa. Criar um podcast, não sei. Aí vai do professor, aí vai da autonomia do professor. Mas para isso precisa que a lei seja mudada. Você pode usar o celular? Pode. Tem que ter autonomia. O professor tem que ter essa autonomia. Hoje, eu sou professora de ciências, eu vou gravar um podcast sobre, sei lá o quê, sobre o desmatamento na Amazônia. Os garotos vão gravar e a gente vai botar na internet para todo mundo ouvir. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho autorização dos pais? Tenho. Eu tenho autorização da escola? Tenho. Então vamos fazer. Pelo celular, né? É o celular que está na mão deles. Então, o celular, ele faz tudo, até ligar para alguém. Então a gente precisa usar ele. Verdade. Ele faz tudo até ligar para alguém. E de vez em quando liga para alguém, né? De vez em quando você liga para alguém, isso aí. É verdade mesmo, é verdade. Você sabe que meu celular, quem me segue nas redes sociais sabe, porque eu fiz quase que um velório do meu antigo celular. Meu celular me deixou na mão, morreu. E eu falei, Jesus, agora o que eu faço sem um celular? E aí você vê o quanto o celular ele faz parte da nossa vida, né? E querer tirar isso do contexto da sala de aula é utópico, porque isso faz parte da vida das pessoas, né? Então a gente não faz o menor sentido tirar isso da educação, né? Eu concordo com você. Não. E a formação, ela é essencial. Tem que ter formação de professor, porque o professor tá vendido. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver, né? Tem uma chargezinha que eu gosto muito, eu uso muita informação. Que se você pegasse um médico no século XVIII, um engenheiro do século XVIII e um professor do século XVIII, congelasse ele lá no século XVIII e depois descongelasse no nosso século XXI, nem o médico, nem o engenheiro conseguiriam exercer a função, mas a gente exerceria. A gente conseguiria dar aula. Porque é a mesma arquitetura. O que muda é, de vez de um quadro branco, um quadro de caneta. É verdade. Então a gente está parado lá no século XVIII, a gente não pode estar parado, a gente tem que fazer esse esforço. Aí, por enquanto, é o esforço de cada um. Tem que ter uma política pública para ter esse esforço, para todo mundo fazer, todos os professores entrarem no século XXI. Já está acontecendo isso, tá? Mas no meu ver, está muito lento. Oi, gente! Eu estou interrompendo esse bate-papo para dar um recado muito importante e bem rapidinho para vocês, que é o nosso programa de padrinhos. Você com certeza já ouviu nas edições anteriores, nós falamos sobre o programa de padrinhos, do apadrinhamento do podcast Papo de Educador, e eu venho aqui novamente falar para vocês porque esse é um programa super importante para o Papo de Educador. Se você ainda não conhece o nosso programa de padrinhos, deixa eu te explicar. A partir de R$10 por mês, você pode contribuir com o trabalho do podcast Papo de Educador. E para cada valor, para cada faixa de valor que você contribui, você recebe uma recompensa como forma de agradecimento por nos ajudar a executar esse trabalho. Então, por exemplo, só por R$10 você já pode entrar no nosso grupo de padrinhos lá no Facebook. Por R$20 você entra no nosso grupo do Facebook e também do WhatsApp. E aí as recompensas elas vão progredindo até a recompensa máxima, que é poder ter aí mensalmente uma videoconferência somente você e um embaixador do Papo de Educador, eu ou outro embaixador do Papo de Educador, para desenvolver um plano de aula disruptivo. Mas lembrando, gente, qual que é o propósito desse apadrinhamento? Enriquecimento? Comprar carros e iates? De maneira alguma. O nosso propósito é manter esse serviço no ar.
O programa Papo de Educador já existe há 4 anos. E nesses 4 anos, eu basicamente tenho suportado todos os custos e todas as contas do podcast Papo de Educador do meu bolso. No entanto, devido ao meu atual contexto, é difícil continuar mantendo o Papo de Educador do jeito que está, porque ele cresceu e ele demanda de trabalho. E para isso nós temos que contratar mais pessoas. O Banco de Cérebros, através dos seus serviços, né, tem nos ajudado a editar o podcast Papo de Educador. Nós temos os custos com a manutenção do site, com a divulgação. E não só isso, os custos mais pesados do Papo de Educador estão relacionados à gravação dos episódios, que às vezes são realizadas em outras cidades, até em outros estados. Chegamos a gravar podcast até em outros países. Então o custo é bastante alto. É o custo com passagem aérea ou rodoviária, ou até mesmo combustível, pedágio, com hotel. Então você imagina que, por exemplo, daqui 15 dias, eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou viajar para gravar um podcast. Os custos dessa viagem estão aproximadamente na faixa aí de... É uma viagem curta, entre 300 e 500 reais, somente para você ter ideia. Então, gente, com a partir de 10 reais, você pode nos ajudar a custear o Papo de Educador. Olha, se metade da nossa audiência nos ajudasse, bem menos que isso, se 1/5 da nossa audiência nos ajudasse com 10 reais, só 10 reais, que é o dinheiro aí de um lanche, de uma Coca-Cola, né? Você poderia garantir que os custos do Papo de Educador fossem pagos integralmente. E com isso, o que você ganha? Você ganha mais conteúdo. Nós temos capacidade para lançar mais de um episódio por semana, de lançar vídeo, de fazer coberturas de eventos maiores e melhores. Só que para isso, nós precisamos da sua ajuda. Então, se você quer nos ajudar com o programa de padrinhos, é só você entrar lá no site do Papo de Educador e logo na parte superior do site você tem uma opção chamada Seja um Padrinho. E lá você é direcionado para o site que vai realizar essa arrecadação, tá bom? Eu conto muitíssimo com a sua ajuda e desde já eu sou muito, muito, muito grato por todos aqueles que têm nos suportado nos últimos meses, tá bom? Vamos então continuar com o nosso episódio? Quando a gente fala muito de Microsoft, a gente pensa muito no Microsoft Windows, né, que tá agora na versão 10, não sei se você está nos ouvindo no futuro, talvez seja a versão 11, 12, sei lá, XP, não, XP já foi, né, ou qualquer outra versão. A gente ouve falar muito também do pacote Office, mas acho que é importante deixar isso claro, que não são o Office e o Windows não são os únicos recursos da Microsoft para a educação, né? A Microsoft ela tem uma pancada de outros recursos e eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses produtos da Microsoft que podem ser usados para a educação. E eu gostaria já de começar falando sobre um dos recursos que nós estamos usando exatamente nesse momento, que é o Skype. Nós estamos fazendo essa conversa via Skype, a Andrea está lá no Rio de Janeiro. Como que tá o clima aí? Tá no Rio? Quente. Tô no Rio. Quente pra caramba. Aqui tá um dia bonito, mas tá uma temperatura amena, graças a Deus, aqui no interior de São Paulo. Mas o Skype, ele pode ser usado no ambiente educacional. Então eu gostaria de falar assim, falar um produto mais ou menos como a gente pode usar, um produto como ele pode usar. Topa esse desafio? Vamos lá, topo, então, claro. Beleza, então coloca a música de passo ou repassa aí, editor. E vamos conversar. E Skype, como que a gente pode usar o Skype no ambiente educacional? Um passo atrás, existe uma comunidade que se chama Microsoft Education. Qualquer pessoa pode entrar, basta buscar na internet Microsoft Education, você entra e ali você encontra gente de todo o mundo mesmo, eu não estou exagerando. E você pode pedir, marcar com um outro professor, um Skype com ele. E o que os alunos vão fazer? Eles vão fazer perguntas, aí entra o inglês, né? Eles vão fazer perguntas em inglês, com a mediação do professor, obviamente, e ele vai tentar descobrir de onde essa pessoa está falando. Se ela está na França, se ela está na Inglaterra, se ela está no Japão. Então, a pessoa geralmente está em um lugar que ela não dá nenhuma pista. Eu já fiz isso, eu fiquei com uma parede em branco atrás de mim. E aí a gente começa a conversar com os alunos, e eles começam a perguntar: teu país é de clima quente? Teu país... Aí eles começaram a descobrir que no meu país tinha jogador de futebol. Aí um lembrou do Neymar e pronto, bateram Brasil. Ele é uma coisa muito legal, porque os garotos ficam interessadíssimos. Depois a professora mandou para mim o trabalho de desdobramento disso.
Eles pesquisaram sobre o Brasil, como é que era o Rio de Janeiro, o que tinha aqui, qual era a comida. Então, o Skype serviu de pontapé para esses meninos conhecerem outra cultura. E treinaram o inglês deles com alguém que não era nativo da língua, que é muito importante para eles. Então, na hora que o professor ensina inglês, para que aquele inglês serve? Talvez para conversar com alguém de língua que não seja inglesa, porque o inglês é uma língua que todo mundo mais ou menos entende. Essa é uma das ferramentas ótimas para falar, né? Você consegue ligar, falar com outras pessoas em outro país pelo Skype. Para isso precisa de uma internet boa e precisa de um preparo para os alunos, né? Você não liga o Skype e diz assim, agora vamos falar com alguém. Não, você liga o Skype antes, você fez um trabalho, conversou com os meninos, disse o que podia falar, o que não podia. Tem que ter uns combinados, porque senão, pode continuar, você faz uns combinados, porque senão você pega, né? No caso da gente, escola pública são 40 crianças, quando muito 45, enfim. Você tem que combinar e você bota uma câmera e bota os meninos para interagir com outra pessoa. Eu já vi, por exemplo, aulas sendo dadas, né, em outro lugar. Você pega um especialista sobre, sei lá, energia nuclear, né, e bota esse especialista para conversar com os alunos do 9º ano, que estão vendo átomos, estão vendo. E esse especialista conversa. Você não precisa pagar uma passagem, trazer o cara, tirar o cara de onde ele estiver, pelo Skype. É uma ferramenta muito, muito bacana. E né, nesse Microsoft Education que a gente tem, eles têm muitas ideias. Eu dei 2, mas vai muitas ideias mesmo para usar essa ferramenta. Eu quero compartilhar minha experiência também. Eu participo da comunidade e eles fizeram uma campanha, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, para você conversar. Eles motivaram bastante esse uso, né? E eu recebi um convite para conversar com 2 salas de aula da Índia. E até acabei me aproximando do professor, agora meio que perdemos o contato, mas foi bem legal a experiência, porque eu conversei no total, foram com 3 turmas de 2 escolas diferentes, e foi mais ou menos essa pegada sua também, né? Como que é o seu país? O que você tem aí? E aí quando eles souberam que era Brasil, foi assim uma festa absurda, e foi uma coisa muito legal, e eles vinham na frente do computador, era tipo uma videoconferência com a sala toda, Isso. E aí eles vinham um por um na frente da sala para fazer uma pergunta para mim, viu? Mas, e aquelas perguntas bem assim clichês, você nada do Rio todo dia? Você tem onças perto da sua casa? Eu conversei também, agora estou lembrando, eu conversei com o pessoal de Portugal, do Porto, Portugal. E eles queriam saber os termos que a gente usa aqui, não são os mesmos, apesar da mesma língua, não são os mesmos termos. E aí eles perguntavam, como é que vocês falam tal coisa? Eu tinha coisa que eu não sabia, eu disse, me descreve isso, para eu entender o que... Que nem casa de banho, que é banheiro, comboio, que é casa trem. De banho. Prego no pão, prego no prato, bife, né? Bife no pão, bife no prato. E eles riam muito, porque diziam, o que é isso? É muito legal isso, né? E eles diziam assim, você fala que nem artista da Globo. Eu disse, pronto, alguma coisa da Globo eu tenho. Faz sentido, né? Faz sentido. Outro uso que eu costumo fazer aqui na minha vida diária de professor é usar o Skype para conversar com meus alunos. Eu tenho um horário de atendimento que eu dou para meus alunos, então pós-aula, no contraturno, então a gente costuma fazer videoconferência em alguns pontos da minha disciplina, eu já planejo isso pelo menos umas 4, 5 vezes ao longo do bimestre, para nós nos encontrarmos virtualmente após a aula, para discutir temas relacionados à aula. Então eu acho muito legal fazer isso, é muito gostoso ter esse contato com os alunos e eles aderem. É engraçado, eu tenho um horário de atendimento que eu dou na escola, né? Pelo menos 2 horas por semana eu estou na escola esperando o aluno vir, tirar dúvida e tal, e normalmente esse horário é bem vazio, geralmente não vem ninguém. Mas quando eu faço isso online, geralmente eu tenho aí 15, às vezes até mais alunos pra gente conversar e é muito legal. É engraçado que o clima acaba sendo bem diferente da sala de aula, assim. Parece que eles vêm muito mais engajados. Então esse é um outro exemplo que você pode utilizar o Skype aí pra você se comunicar com seus alunos. Vamos pro próximo produto? Vamos lá. Muita gente não sabe, mas o Minecraft caminha em torno da Microsoft aí, né? Uhum. E aí, como que a gente pode usar o Minecraft na educação? Tem o Minecraft, um produto da Minecraft
que é da Microsoft, que é o Minecraft Education, que ele é um pouquinho diferente do Minecraft que existe pro jogo, né? Uhum. Jogar na educação é muito bacana, porque jogar, competir é normal, né? O ser humano compete. Aliás, falando aqui, o lado da bióloga, o animal compete, o ser vivo tem que competir, senão ele não sobrevive. E o Minecraft, ele foi feito para montar cenários, enfim, coisas que eles possam imaginar na telinha do computador. Então eu já vi coisas fantásticas. Por exemplo, um professor que pensou em dar aula sobre o mundo viking. Ele falou assim, agora vocês vão fazer uma aldeia viking pelo Minecraft. Olha que bacana. O que eles tiveram que fazer? Eles fizeram grupos, né, equipes. As equipes tiveram que pesquisar como é que era uma aldeia para ficar igual à aldeia do Viking. Eles tiveram que pesquisar, coletar informações para fazer a aldeia Viking. E a avaliação do professor, aí que está a grande jogada, foi em cima da construção deles. Então, existem pacotes da Microsoft inteiros que pensam no Minecraft como uso pedagógico. Por exemplo, quando você pensa em correntes marinhas, né? Como é que os recifes de corais atuam numa ilha? Então, existe já um programa mais ou menos pronto e o garoto forma o recife de coral para pensar na corrente marinha e a corrente marinha, como é que ela atua naquela ilha com ou sem o recife de coral. E aí você vem com o meio ambiente, por que não pode destruir o recife de coral, a grande barreira lá da Austrália. Você puxa muitas coisas daí. O que eu estou querendo deixar claro para as pessoas que estão ouvindo a gente é que não é só usar a ferramenta. A ferramenta é uma das partes lá da sua aula. Você usa a ferramenta com determinado fim. E para isso você tem que pensar no que você está fazendo. A ferramenta do Minecraft é muito boa para isso, né? Para essa função de você construir e usar a criatividade do menino, né? Porque é uma das competências do século XXI. A criança vai ter que ter criatividade, né? Porque as máquinas já fazem tudo mecanizado que a gente faria. O que as máquinas não fazem é ter criatividade. E a gente precisa fomentar essa criatividade com esses meninos, que senão não vai funcionar lá para diante. O Minecraft, para você que não conhece, ele é um jogo que ele se tornou um grande sucesso há alguns anos atrás. Ele tem uma estética bastante peculiar, né? Que ele é todo quadriculado, pixelizado, né? E é onde o jogador pode criar o seu mundo, né? Ele cria o seu mundo. Então, e como a professora Andréa tá deixando muito bem claro pra gente aqui, tudo que você vai fazer tem que ter um propósito educativo, né? Tem que ter o ato educacional, ele tem que ter intencionalidade. É muito importante isso. Como ela deixou muito claro, e a gente já falou tantas vezes aqui no Papo de Educador, não adianta você estar numa sala super tecnológica, ter todos os aplicativos na sua mão e ter todos os recursos que você precisa se você não sabe usar isso pedagogicamente falando. Inclusive, é aquilo que a gente falou bem no início, né, André, retomando. O aluno, ele tem, principalmente os nativos digitais, aquela teoria dos nativos digitais, ele tem a tecnologia? Tem. Ele sabe utilizar a tecnologia? Até sabe, mas será que ele sabe usar da maneira correta? Será que ele tem um uso pedagógico? Ele sabe usar isso simplesmente para se entreter ou também sabe para utilizar isso para aprender, para desenvolver uma atividade laboral? Né? Então é muito importante nós não somente temos a ferramenta, temos os produtos, os softwares, mas também entendemos como utilizá-la pedagogicamente falando, né? Qual é o ato intencional, o ato educacional por trás disso. Por isso que nós estamos falando aqui da ferramenta e dando um exemplo para você que está nos ouvindo de como que nós podemos usar isso, tá bom? Foi aí o Minecraft. A nossa intenção, deixando claro, não é esgotar as possibilidades de uso. Muito longe disso, né, André? Muito longe disso. É muito difícil a gente conseguir esgotar as possibilidades de uso. Não, porque eu fico muito medo de dar muitos exemplos e fechar numa caixinha, né? O professor tem uma capacidade de criatividade muito boa. E na hora que você ensina, eu dou muita formação para professor, e tem professor que diz assim, olha, eu no começo da sua formação não sabia anexar um arquivo
no meu e-mail. Agora eu faço miséria. O professor, com simples PowerPoint, consegue fazer miséria com aquilo. Então, use a sua criatividade. Eu acho que coloque a sua cabeça para funcionar. Você perde, entre aspas, entre muitas aspas, um tempo, mas você ganha muito em sala de aula, você ganha com o seu aluno. E é aquilo que eu sempre falo, o aluno quando se encanta, eu acho que dar aula é mais ou menos como um namoro, né? Você tem que ganhar esse aluno, ganhar o coração desse aluno, fazer com que esse aluno entre na sua. Quando ele entra na sua, ele faz qualquer coisa, ele decora até o que você nem imaginava que ele ia decorar, né? Então, é isso, você tem que mais ou menos enamorar o seu aluno para você conseguir que ele faça as coisas. E aí você tem uma turma inteira na mão. E o Minecraft, você consegue isso. Eu já vi professores de artes que estudavam modernismo, os garotos fizeram, né, os quadros da época modernista no Minecraft. Eles montaram todo quadradinho, quem usa o Minecraft vê que é meio quadradinho o negócio, parece pecinhas de Lego, mas eles fizeram todas as obras lá. E ficou muito bonito. E a professora disse para mim assim, eu nem imaginava que eles iam chegar lá. E eu disse, poxa, muito bacana mesmo. Então, é uma ferramenta muito boa. Uma dica aqui de conteúdo, no episódio 40 do Papo de Educador, chamado Neurociência da Emoção, a gente explica um pouquinho sobre, com os nossos convidados, o professor Alexandre Rezende e o João Hilton, sobre um pouquinho da importância da afetividade no processo educacional. Então é bem, bem bacana e vai uma dica para você que não ouviu ainda esse episódio. Vamos lá, tem mais... Olha, eu sei que tem vários episódios, nosso tempo já tá indo embora, já tá acabando o nosso podcast, tem muita coisa pra gente falar, mas eu gostaria de mencionar alguns deles. Agora eu gostaria de abordar uns que a gente conhece um pouco menos do que talvez esses que a gente já tenha falado, né? Mas o Office, eu posso considerar que o Office já tá vencido ou não? O Office é uma coisa que a gente usa tanto na nossa vida, né? O Word, Excel, PowerPoint. Mas por incrível que pareça, tem muito professor que ainda pede pra mim formação. Eu chamo de formação basicona, né? O Word, o Excel, o PowerPoint, porque tem muito jeito de trabalhar com os alunos com essas ferramentas também. E aí você independe um pouco da tal da internet, por exemplo, quem tem essa dificuldade de ter internet em sala de aula, né? Um exemplo rápido que eu posso dar é usar o Excel para trabalhar porcentagem, gráfico, ideia de quantidade. Então, uma das coisas que eu já fiz muito com o aluno é trabalhar aquela balinha jujuba. É uma festa em sala de aula. Você dá os grupos um pacotinho daquela balinha e você diz assim, agora vocês vão contar quantas vermelhas, quantas verdes, quantas, né? E aí bota no Excel. Depois eles dividem as informações, cada grupo diz quantas teve, aí tem que somar, tem que ver a porcentagem, tem que ver a quantidade, qual a porcentagem de verde que tem no meu pacotinho, é a mesma que o outro equipe tem. Vira uma bagunça a sua sala de aula, né? Mas uma bagunça do bem. Mas até eu queria ser seu aluno assim, poxa. Então a gente precisa... Aí você pensa, você é professora de ciências, por que você está participando, fazendo uma coisa dessa? Porcentagem, ciências, enfim, quando eu digo que tem tantos por cento de oxigênio na atmosfera, ele tem que entender o que é isso, né? E aí eu começo botando eles para trabalhar com jujuba, né? Aí depois todo mundo come a jujuba, enfim, a nutricionista da escola tem um ataque comigo, mas não vambora. A vida segue. Bacana. Vamos lá, agora com essa nossa doce conversa, seguindo nossa doce conversa, tem também um aplicativo dentro do Office que eu acho que ele é menos utilizado do que os demais, que é o OneNote. O OneNote, ele me corrija por favor, tá? Ele é um aplicativo que você usa, um software que você utiliza para fazer anotações. Eu acho que é muito bacana para o professor utilizar, para organizar os pensamentos dele, para planejar a aula. E também para o aluno, eu acho muito legal ensinar o aluno a usar o OneNote por um seguinte motivo. Ele tem disponível para celular também o OneNote, não tem?
Tem. E funciona muito legal, é redondinho no celular. Eu acho o seguinte, vou dar um exemplo para você que está nos ouvindo, eu falo isso na palestra que eu falo sobre as 7 características de uma educação inovadora, é que uma característica dos meus alunos, que não é exclusiva dos meus alunos, eu tenho certeza que os alunos de vocês também, se vocês permitem usar os celulares, que quando você faz algum desenho, algum esquema no quadro branco, na lousa, ou o que seja, ou escreve alguma coisa na lousa, e fala, galera, copia aí ou guarda isso aí, eles dificilmente vão pegar o caderno e vão escrever. O que eles normalmente fazem é tirar o celular do bolso e tirar uma foto da lousa. Ou do que você está mostrando, né? Isso é padrão, né? É padrão. Hoje em dia eles fazem isso. Pode copiar, a galera vai lá e tira uma foto. O problema é o seguinte, digamos aí que o seu aluno ele tenha, sei lá, 8, 10 disciplinas diferentes, e eles têm aí pelo menos 2 aulas por semana de cada disciplina. Ao final de um bimestre, ou então vamos somar mais de 2 bimestres ou de um semestre, imagina quanta foto esse cara tem no celular. E não somente isso, ele já deve ter tido que apagar um monte de foto para ele poder colocar a música que ele queria, o jogo que ele queria. Eu acho que cada vez menos a gente tem esse problema, porque os celulares estão ficando com um armazenamento maior, mas isso ainda acontece bastante. Então chega um momento que ele tira um monte de foto, mas ele não sabe organizar essas fotos, ele não sabe como guardar esses arquivos. Então, uma das coisas que acho que nós professores devemos fazer é ajudar o nosso aluno a usar a tecnologia de uma maneira adequada, né? Então, se ele vai tirar foto, beleza, sem problema nenhum, mas será que ele sabe guardar essa foto? Será que quando ele precisar dessa foto ele vai ter ela? E uma das maneiras de organizar essas fotos, esses arquivos, essas anotações é utilizando o OneNote, né? Então o OneNote ele é como se fosse um bloco de notas que você tem disponível no seu celular ou no computador, onde você pode fazer notas, guardar fotos, áudios, recortes de tela, né? Então você pode guardar isso, fazer anotações e você guarda lá a aula do dia tal, ou então guardar essas aulas por temas, ou organizar essas notas por grupos, não é isso mesmo, André? No pacote que a gente tem disponível no município, muita gente tem, existe o Classroom OneNote, né? Que ele é um passo à frente do que você está falando. Ele faz isso tudo que você está dizendo, ele organiza, enfim. Como chama? E o ClassNote. ClassNote, legal. Class OneNote. Ele faz isso tudo, só que ele tem um espaço de compartilhamento. O que é esse espaço? O professor pode pedir para o aluno compartilhar aquilo que ele sabe com o resto da turma. E aí, o que acontece? A turma toda faz um texto ou manda essas fotos para o resto dos colegas. E tem um espaço onde você pode fazer anotações para aquele aluno. Então, você personaliza a sua aula, que é uma coisa muito importante. Você sabe que nem todo aluno aprende de toda forma, nem no mesmo tempo. Então, se você personalizar, se você perceber que o menino ainda não sabe porcentagem e você precisa da porcentagem, você pode mandar para aquele menino, para aquele garoto que está com aquela dificuldade, uma tarefa sobre porcentagem, combinar com ele. Olha só, se você fizer essa tarefa, não sei, vai ganhar um ponto, né? Dá uma gratificação para esse menino e ele vai fazer. E o que eles gostam? Puxa, tá no meu celular, eu vou lá e faço. Professora, deixa eu usar meu celular. Essa é doida mesmo, mas ela deixa eu usar meu celular, então eu faço. É muito, o ClassNote e o OneNote é muito bom para isso. E tem outra ferramenta, se você me deixar falar, que lá nesse pacote Office, que é o Teams. O Teams é para você fazer uma sala de aula virtual, o que significa que você pode fazer muita recuperação paralela, aula reposta, muita coisa no seu ambiente virtual. Outro jeito de você dar aula, outro jeito de você alcançar esse aluno. Porque o que eu percebo em sala de aula é que tem sempre aquele aluno tímido, calado, que senta naquele canto que você nunca vê. E ele, no ambiente virtual, ele se solta. Então você está atingindo esse menino. E é muito importante atingir todo mundo da mesma maneira. Com caminhos diferentes, mas atingir o garoto da mesma maneira. Então, essas 3 ferramentas juntas, o OneNote, o Classroom OneNote e o Teams, elas funcionam sincronizadamente para você transformar a sua aula num ambiente virtual. Você sobe as aulas e você consegue acompanhar toda a turma, passo a passo, o que eles fizeram, o que eles não fizeram, o tempo que eles gastaram, como eles fizeram no seu computador.
é muito intuitivo, todos os 3 são muito intuitivos, é só você mexer sem medo que você consegue usar. Que massa, que legal mesmo. Eu não conhecia, o Class Note eu não conhecia mesmo, muito bacana, eu vou pesquisar sobre ele. E além dos softwares, nós também temos alguns hardwares que são homologados para a Microsoft também, não temos? Eu dei uma olhadinha no site da Microsoft e isso eu não sabia. Nós estamos muito acostumados, nós não, vou falar de mim, tá? Eu estou muito acostumado a ver o Chromebook do Google, mas a Microsoft também tem os produtos também desse tipo, né? Nesse sentido. Você está falando de produtos que estão dentro do Windows? Não, a hardware mesmo. Hardware. Eles têm produtos, por exemplo, quem gosta de robótica, que você começou a falar lá no iniciozinho, a Microsoft está fazendo uma grande parceria com o Arduino. Então você consegue ter o Arduino e fazer, e eles têm todo o passo a passo do Arduino para você usar. Né? O Arduino, para quem não conhece, é uma plaquinha, é um computadorzinho que você manda pro seu... Por exemplo, eu já vi aluno fazer uma pista de pouso de avião, com uma plaquinha de Arduino. Então, tinha uma luz, um LEDzinho vermelho e um LEDzinho verde. Se o avião pudesse pousar, o LEDzinho verde ligava. E como é que ele sabia se um avião estava na pista? Então, tinha um sensor, que também tem... no grupo do Arduino tinha um sensor de presença. Então o menino, né? E com isso você está ensinando a ele a programar. Então é um passo à frente. E eles adoram, né? Quando eles percebem que eles conseguiram programar e usar a plaquinha do Arduino, é fantástico. Que bacana. Tem um hardware também que eu já vi bastante, mas eu nunca vi ele no Brasil. Isso é uma pena, que eu achei tão legal, que é o Surface. O Surface, eu não sei se eu estou cometendo uma blasfêmia de comparar ele com o iPad, mas ele é meio com um tablet, ele é um computador com touch. Ele é um misto de um iPad com um Chromebook, um notebook, um Chromebook. Ele tem isso, né? Eu não sei se ele vai chegar no Brasil, eu já vi muito no exterior. A única coisa, o único senão que eu tenho nada contra a Google, novamente, eu não tenho nada contra, mas esses dispositivos é que eles dependem da internet para ser usado, né? Por exemplo, o Chromebook, ele não funciona sem internet, porque ele está todo na nuvem. Toda a parte, ele só tem a memória para ligar. Depois a gente precisa na nuvem. E nas escolas, olhando a realidade brasileira, nas escolas públicas, poucas têm internet boa. Então, você está dando uma ótima ferramenta num ambiente que não pode ser usado, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado na hora que você pensa na ferramenta. Essa ferramenta é boa para mim, é boa para minha realidade, ou vai virar um peso de papel? É importantíssimo ressaltar, gente, que não é falar mal, falar bem, é que cada ferramenta tem as suas características, né? Isso. E nada é pra tudo. Isso é uma coisa que, assim, é uma máxima na nossa vida, é uma das coisas que eu mais falo quando eu vou dar também formação para professores, é isso. Que nada é pra tudo, e nada é pra todos. Aí fala assim, essa ferramenta é bom pra tudo. Não é. Essa ferramenta é bom pra todos? Não é, claro que não é. Então acho que vale do nosso filho entender qual é o nosso contexto. Perguntar e pesquisar. Porque o que eu brinco com o professor, às vezes você está usando um martelo para abrir uma garrafa de refrigerante. Não vai funcionar. O martelo é bom para pregar prego, né? E existe o abridor de garrafa. Então você tem que olhar para a ferramenta e dizer assim, não se encantar. Porque tem gente que diz assim, eu vou comprar um Chromebook, eu vou comprar um sei lá o que, para usar em sala de aula. É isso mesmo, né? Você precisa disso tudo, ou você com uma ferramenta mais simples e mais basicona, você consegue a mesma coisa e com plus. Tem que olhar, né? Eu acho que perguntar, né? Sair perguntando, a gente sempre pergunta. Eu não sei tudo, eu pergunto, é isso? É para isso mesmo? E as pessoas me dizem. Eu acho que o professor tem que ser um perguntador, senão não vai funcionar. Poxa, falou tudo. O professor tem que ser um perguntador.
bacana, Andréia. A gente viu que tem infinidade de... Nossa, já deu quase 1 hora de episódio, né? Estamos caminhando aqui, o papo tá indo bem. Mas nós vimos que, então, existe uma infinidade de produtos da Microsoft para educação e a Microsoft também tem formações e para cada nível de formação, ou seja, para cada formação que o professor tem, ele também consegue uma certificação e essa certificação ela vai galgando posições, ela vai subindo, né? No caso, como nós te apresentamos no início, você já é uma Trainee Master, né, do Microsoft Innovation Education. Quais são essas certificações e como funciona para você obter elas? E quais são as vantagens, Andréia? 1 milhão de perguntas aí, né? Para o professor, para a pessoa que está interessada, você entra na Microsoft Education, dessa comunidade que eu estou falando, entra lá, e aí você é gamificado, é a palavra que tem que ser usada. Você vai ganhando pontos conforme os cursos que você vai fazendo. Então, você faz o curso, se você passar no curso, você ganha ponto. E aí, com 1.000 pontos, você já vira Microsoft Innovation Education, né? Que é a primeira certificação que você tem. Você ganha 1.000 pontos. E aí você começa a abrir outras coisas para você fazer, começam a abrir outros cursos. E uma vez por ano, se eu não me engano, é outubro, novembro, mais ou menos por aí, você pode entrar para tentar ser Microsoft Innovation Education Expert, que a gente chama que é o MIA Expert. Para ser MIA Expert, você tem que ser Microsoft Innovation Education, né? Tem que passar pela primeira fase lá do seu jogo. E depois você vira expert. Para virar expert, você precisa se certificar. Você entra, você responde algumas coisas, você manda por que você pretende ser isso. E aí você começa a fazer parte de uma comunidade do mundo todo, onde você tem contato com professores do mundo todo. E você começa a fazer cursos lá na Microsoft. Eles começam a te chamar para você fazer curso. Isso tudo gratuito, você não paga nada, é só você entrar e fazer os cursos, e fazendo. E qual é a vantagem de ser Microsoft Innovation Education Expert? É ter acesso a todo tipo de informação que a Microsoft Education te dá. E formações, e muitas formações muito bacanas. Inclusive, tem um grupo de uma amiga minha que é o Redesenhando aí de São Paulo, que faz essas formações, e essas formações são via Skype, inclusive, você não precisa ir a São Paulo, você entra na formação e você acaba aprendendo muitas coisas, e coisas que você não imaginava. Por exemplo, uma coisa que a gente não imagina, tem no Windows, agora tem um Paint 3D, que dá para fazer milhares de coisas, e com essa formação eu aprendi a fazer no Paint coisas que eu não imaginava, né? E você pode fazer essa formação sendo Microsoft Innovation Education Expert. Aí você faz um curso depois para virar trainee. E aí você vira trainee, você é certificada para dar treinamentos e para formar professores. E a contrapartida que você tem que dar é que você tem que formar 100 professores em um ano, né, deles, que o ano deles é diferente do nosso, é de julho a julho, né? Ah, tá. E eles... É um ano dos Estados Unidos. E a gente forma 100 professores. É quase o calendário escolar deles, mais ou menos, lá, né? Americano. Isso. Então, você entra te abre um espacinho nessa plataforma da Microsoft Education, te abre um espacinho para você ir certificando e colocando quantos professores você está formando. E para ser o que eu sou, trainee master, é porque eu formei 400 eu formei mais que isso, mas eu formei no mínimo 400 professores em um ano deles, né? De julho a julho, do ano passado. Então, se você forma 400, isso é uma maneira que eles têm de propagar o produto deles. Sim. E a gente fazer essa formação. Então, às vezes as pessoas me pegam, eu quero usar o Excel para fazer soma. É uma formação que você está dando pela Microsoft. E aí você vai, faz bonitinho e entra lá e diz, olha, eu formei uma pessoa no Excel, né, com tantas horas de formação. Aí você ganha certificado. É basicamente, ainda tem outros, né, que aí é a Microsoft que dá, que tem outro degrau aí desses,
porque aí são poucas pessoas que ganham. Entendi. Que bacana, inclusive o 3D eu já tinha visto, mas eu nunca tinha aberto. Enquanto você tá falando aqui, eu abri aqui no meu computador, que tá na minha frente. E interessante, eu tô vendo aqui como fazer um cheeseburger, que 2 hambúrgueres, queijo, molho especial, cebola Plix e o pão com gergelim. De maneira muito simples aqui, é bem interessante, né? É bem interessante. Dá pra você jogar essa imagem no seu PowerPoint. Ah, que legal. Depois, né, animar a imagem. Então, eu faço globos, a Terra, né? Aí roda a Terra, aí dá pra ensinar translação, né? Com a Terra. E esse é o tipo de coisa que geralmente a gente usa o computador. Poxa, eu sou um hard user aqui do computador, mas eu nunca tinha aberto. São essas potencialidades que tornam importante a gente fazer uma formação, estudar. Porque, querendo ou não, tem coisa que a gente não aprende sozinho, né? Tem coisa que a gente precisa realmente de uma orientação, ou então essa orientação, ela nos encurta muito esse caminho, né? E às vezes você tem o que eu chamo de pontapé, o peteleco inicial, você mostra para a pessoa, dá para fazer isso, aquilo. Daí a pessoa, né, viaja na maionese, ela vai adiante. Mas precisa sempre de uma mão para te ajudar a começar. E isso é muito importante. Eu acho que as pessoas dizem que professor é uma atividade muito solitária, né? Você entra na sala de aula, tranca a sua sala de aula, modo de dizer, né? Você fecha a porta da sua sala de aula e você dá aula sozinho. Mas não pode ser solitária. Você tem que ter o teu par, né? O par mais capaz, né? Do Vygotsky, para você poder usar a tua potencialidade ao máximo. Então, às vezes, alguém que diz assim, já olhou o Paint 3D? Faz isso no Paint 3D, faz assim, faz assado. Dá pra botar a tua imagem aí, né? No cheeseburger. Se você fizer o cheeseburger, dá pra te fotografar e você comer o cheeseburger. Dá pra fazer isso tudo, mas tem que ensinar. Eu acho que tem uma coisa, um pensamento que eu gosto bastante, eu sigo pra mim, que é assim, que quando você for o mais capacitado em algo, né, se você, entre uma comunidade que você vive, se for o mais capacitado, estiver no topo ali de determinado conhecimento, de determinada expertise, talvez seja a hora de você conhecer pessoas novas, né, para que você possa continuar evoluindo, para que você possa continuar se formando, para que você possa continuar se reinventando e transformando. Bom, André, muito obrigado por esse bate-papo, nós já estamos há bastante tempo conversando, eu sei que teria um montão de coisas pra gente falar, mas a gente vai guardar isso para os nossos próximos episódios, então eu deixo pra você um espacinho pra você fazer, dar uma dica ou falar um pouquinho como que o educador que está nos ouvindo possa conhecer mais o seu trabalho, até mesmo da Microsoft. Eu tô em todas as redes sociais, é só me catar. Eu tô aberta a trocar ideias, a trocar sugestões. Eu tenho, ela ainda é viva, uma professora que dizia assim, se você não troca figurinhas, você não completa o álbum, né? Adorei. Eu acredito muito nisso. A gente tem muito que trocar e nosso álbum de professor nunca vai estar completo, né? A gente tem muito que fazer. O dia que tiver completo, a gente larga dessa profissão, que aí acabou. Então, eu tô nos Facebook da vida, eu tô em tudo que é lugar, só me procurar Andréa Barreto, que a gente troca figurinha. E não tenham medo, os professores, de... tem muita gente que acha que o computador vai substituir a gente, não substitui, né? O excelente professor não é substituído por nada. Então a gente precisa só não ter medo da ferramenta e encarar isso tudo como ferramenta. Os protagonistas são os nossos alunos e a gente tem que ser o mediador disso tudo. Então, vamos nós que a gente consegue, com certeza absoluta. Bacana, muito obrigado para você também que está nos ouvindo. Nos ajude a continuar essa discussão, né? Esse bate-papo super agradável com esse monte de ideias e insights através do e-mail contato@papodeeducador.com.br. Mais uma vez, Andréa, muito obrigado. Você está mais do que convidada para voltar aqui para outros episódios. E vejo vocês, então, no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Podcast Papo de Educador.